Pessoal, eu já tentei esclarecer para vocês muitas vezes aqui que nem sempre o meu objetivo aqui é trazer a matéria em primeira mão. Ah, vou ser o primeiro a falar da matéria. Não. Às vezes, eu paro para analisar todo o contexto, o conteúdo, para trazer a matéria da forma mais coerente que eu conseguir. Exemplo, nós vamos falar do Pavinato, que entrou com pedido de prisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e na ação de indenização pela morte do Clesão, tá? Contra o Estado pela morte do Clesão. É exatamente sobre esse tema que nós vamos falar aqui, tá? Ah, mas isso já aconteceu tem 2 dias que o Pavinato fez esse pedido. Tudo bem, eu só quero esclarecer, abrir alguns pontos aqui, correto? Mas aí tem outras matérias aqui que nós vamos debater e discutir aqui também. Vamos lá, você já deve conhecer o Pavinato, que é comentarista, né? Político também, era da Jovem Pan, e é um cara que, sabe, eu tenho um respeito e uma admiração gigantesca pelo trabalho do Pavinato. Eu costumo até brincar aqui que o Pavinato não conheço pessoalmente, mas ele é o novo Clodovil. Por quê? O Clodovil era um cara totalmente fino, alinhado, com uma postura ética e alinhamento ímpar. E aí, quando eu falo que é um novo Clodovil, é pelo respeito. E assim, eu até brinco também que são posturas totalmente diferentes, né? Ele é um jurista totalmente, eu vou colocar até assim para vocês perceberem, totalmente coerente, inteligentíssimo, mas totalmente alinhado. E aí você olha para mim, que eu sou um jurista, filósofo, sou meio ogro, cara criado na roça. Mas há uma sintonia muito grande na linha de pensamento. Eu acho muito interessante isso, né? Mas vamos lá. Por que eu quis comentar isso aqui com vocês? Por 2 pontos. A matéria que eu vou discutir com vocês, essa matéria do Metrópolis, e diz o seguinte: a viúva do patriota morto na Papuda pede a prisão de Moraes por 31 anos. E aí, o Pavinato, como eu disse, é o advogado. Viúva do patriota Clériston Pereira da Cunha, que morreu no presídio da Papuda após passar mal, Ediane Cunha representou contra Alexandre de Moraes na Procuradoria-Geral da República. Grava isso, tá? Na Procuradoria-Geral da República. No documento protocolado nessa quarta-feira, ela pede a perda do cargo de ministro do STF e sustenta que o magistrado teria incorrido em crimes com penas que vão de 10 anos até 31 anos de prisão. Representando a viúva e as 2 filhas do Clesão, como era conhecido, o advogado Tiago Pavinato afirma que Moraes cometeu maus tratos em modalidade qualificada, abuso de autoridade e tortura, e que teria violado 32 dispositivos legais ao manter o patriota encarcerado, mesmo depois de meses após o parecer da PGR favorável à soltura. O empresário de 46 anos morreu em 20 de novembro. Na representação, a viúva afirma que Clériston sequer conseguia caminhar para os banhos de sol e argumenta que Moraes assumiu a conduta omissiva dolosa ao não levar em consideração o laudo médico que apontava a urgência para o patriota deixar a prisão. Primeiro ponto, argumentos jurídicos. Tem, sim, e são impecáveis. Por que eu estou falando isso? Porque o Pavinato está sendo atacado. Sim, ontem ele fez uma live fazendo críticas aí a uma ala que está o atacando. Da esquerda? Não, da direita. Uma turma da direita está atacando. Aí o Pavinato citou o nome, eu não vou citar porque eu não quero criar discórdia aqui. Mas, do ponto de vista jurídico, por isso que eu parei para fazer essa análise e tentar explicar para vocês. É viável essa ação? Essa ação é possível? Dentro da lei, sim, o acesso ao judiciário é totalmente livre e dentro da lei está totalmente enquadrado. Mas é Brasil. Aqui é Brasil. Lembra disso? Pois é. Olha só, o Pavinato fez uma postagem aqui também que diz o seguinte: incorre o ministro Alexandre de Moraes na pena de reclusão de 10 anos e 11 meses a 31 anos e 11 meses, mais a perda definitiva do cargo de ministro e o respectivo impedimento para exercer a magistratura depois de cumprida a pena privativa de liberdade. Ou o Brasil prende Moraes, ou Moraes prende o Brasil. Pouca justiça e muita preventiva. Os males do Brasil são. Tá.
Vamos lá, vamos expor o ponto de vista jurídico que nós vamos falar daqui. Vamos falar da questão da primeira, omissão. É interessante que tem muita gente presa por omissão. E aí a gente pode citar principalmente o Naime, né? Que tá na mesma. E é icônico porque tá na mesma situação do Clezão. Ele foi levado às pressas para o hospital. O estado de saúde dele tá grave e ele tá preso por omissão. Ele foi preso por omissão. E aí, no caso aqui do Clezão, o Clezão tinha laudo, tinha pedido da PGR já há mais de 2 meses, o cara estava numa situação deplorável, mais de 40 atendimentos, houve omissão? E aí a interpretação é de vocês. A interpretação do Pavinato como advogado, a interpretação da esposa do Clezão ou da viúva do Clezão e a interpretação minha e da maioria dos brasileiros é que há uma omissão aqui sim. Então, vamos dizer aqui, o fumus boni iure, né? Ou seja, indício suficiente de autoria e prova da materialidade? Mas quem que tem que dizer isso? Não é o Pavinato. O Pavinato argumenta e manda para os órgãos competentes. Aí é o órgão competente que vai dizer isso. E aí, nessas críticas que o Pavinato recebeu, uma dessas pessoas que estava criticando falou que até o processo foi protocolado no lugar errado. Não. Tá? Juridicamente falando, o processo está certinho. Deixa eu mostrar alguns pontos aqui para vocês. Vamos lá. Olha só. Essa matéria aqui, tá, da Constituição, você já ouviu falar desse livro? É um livro importante, eu acho que já até foi usado aqui no Brasil. Chama-se Constituição Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, aqui, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Aqui é o impeachment, tá? Crime de responsabilidade pelo Senado Federal. E o impeachment é uma ação totalmente política, que já tem as suas devidas ações protocoladas. Então, não é aqui que o Pavinato vai protocolar essa ação, ok? Vamos lá. O segundo ponto que nós precisamos analisar aqui. E o crime comum? Porque nós temos 2 tipos de crime. O crime de responsabilidade e o crime comum. O crime comum é quando é um crime cometido que não tem foro privilegiado. Então, quando tem um foro privilegiado, ele se torna um crime de responsabilidade. Em tese é isso, tá? E o crime comum é aquele crime que, em tese, qualquer um pode fazer, como, por exemplo, matar alguém. Homicídio. Então, aqui, o homicídio qualquer um pode fazer. O que é o crime de responsabilidade? Vamos lá. Deixar de comparecer, um ministro do governo, deixar de comparecer uma comissão que o convocou. Você não é ministro do governo. Então, aquele crime é só do ministro. É só o ministro que pode cometer. Aquele é um crime de responsabilidade. É a responsabilidade da função. Deu para entender a diferença? Então, um crime comum, matar alguém. Todo mundo pode matar. Então, responder por homicídio, qualquer um pode. Tortura, crime comum. Qualquer um responde por tortura. Qualquer um pode torturar. Seja um juiz, seja um policial, seja um youtuber, seja o presidente, seja um advogado, qualquer um pode fazer tortura, entendeu? Pode ser um marido em relação à esposa, tudo isso acontece. E aí, nos crimes de responsabilidade, compete ao próprio Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, cabendo-lhe, tá? Nas infrações penais comuns, que é essa que eu te falei, matar, torturar, os seus próprios ministros, tá? Julgar nas infrações penais comuns os seus próprios ministros. Então, aqui, quem que julga o caso aqui? O próprio STF. E a Câmara dos Deputados? Essa não tem função nenhuma. Mas, para chegar até o STF, o Pavinato já vem em protocolo direto no STF? Não, porque é uma ação penal. E aí, nesse caso da ação penal, pode o Pavinato, e deve, protocolar, mandar essa denúncia, esse crime, tá? São crimes de ações públicas, tá? Mandar esse crime, homicídio, tortura, é crime de ação pública, que são as acusações do Pavinato, da esposa do Clezão, viúva do Clezão, contra o Alexandre de Moraes. Aí, nesse caso, a ação pública vai para o Ministério Público. Você tem que oferecer a denúncia ali para o Ministério Público primeiro,
tá? E quem que é o Ministério Público? O PGR. Então, juridicamente, está perfeita a ação do Pavinato. E aí, o Ministério Público, se não fizer nada, depois de 6 meses, ele pode ir direto ao Supremo Tribunal Federal. E aí a grande questão é, vai dar em alguma coisa? Haja vista ser o Brasil, depois da gente que viu o que aconteceu em relação a Flávio Dino, em relação nos crimes que foram de responsabilidade, que foram denunciados, em relação a sumistas imagens, em relação ao G Dias, a gente acha que não vai acontecer nada, sinceramente. Mas, o papel dele, ele é um advogado, ele tem um papel de agir. Tá? Então, mas é só para aparecer. Então, se for só para aparecer, as críticas do Sebastião Coelho também são só para aparecer. A viagem do Bolsonaro lá para a Argentina é só para aparecer. Eu gravando aqui no YouTube é só para aparecer. Você me assistindo é só para aparecer. Ou seja, medidas têm que ser tomadas. Se vão ter resultados, eu não sei. Se isso aqui vai mudar alguma coisa, eu não sei. Mas medidas têm que ser tomadas. Então, eu vejo muito bem isso. E lembro daquela frase, né? Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos, são massacrados, né? Então, assim, homens fracos criam tempos difíceis. Homens fracos criam tempos difíceis e aí é aquele círculo vicioso. Então, eu acho que o Pavinato é um dos homens fortes que estão atuando aí. Dou parabéns totalmente ao Pavinato. Tem um respeito ímpar aí ao Pavinato. E aí, lembra aquele caso que eu te falei do bolsonarismo, né? O Pavinato não é o bolsonarista, mas ele é querido pelos bolsonaristas. Por quê? Porque ele é coerente. Ele é coerente. E aí, a ala que tá atacando o Pavinato é a ala bolsonarista raiz. Por que o Pavinato não é bolsonarista, assim como eu? Por que não? Ele tem um entendimento límpido e claro que o governo Bolsonaro trouxe ações muito mais favoráveis ao Brasil, mas reconhecia erros que o Bolsonaro tinha também. Então, poderia surgir um outro nome? Sim. Por exemplo, a própria Michelle. Isso eu falei no último editorial. Então, mesmo assim, o pessoal vê a coragem, a confiabilidade e a credibilidade. E o que distingue o bolsonarista aqui do não bolsonarista? Por exemplo, as manifestações que foram convocadas por alguns deputados bolsonaristas. O Pavinato não foi, por exemplo. Ele mora em São Paulo, então para ele é fácil ter ido. Ele não foi. Vamos lá, algumas situações que são feitas pelos filhos do Bolsonaro, o Pavinato vai lá e desce a lenha. Eu também, quando eu vejo que é errado. Então, isso aí é uma distinçãozinha que tem. Então, ele é o cara de direita que reconhece uma maior valoração do Bolsonaro, mas ele não é tão alinhado assim, tá? Então, mesmo assim, ele é um cara amado aí, inclusive pelos próprios bolsonaristas, tá? Bora lá. Vamos falar dessa matéria aqui. A gente enrolou muito numa matéria só. Arthur Lira, senhores. A ideia de Lira, e isso aqui é importante, pessoal, de limitar partidos com acesso ao STF ganha corpo na Câmara. Não só partidos, outros órgãos e instituições também. Passou a tramitar oficialmente. O Lira já mandou o bet ali contra o STF, tá? Na Câmara dos Deputados, a ideia de que limitar a poucos partidos o poder de acionar o Supremo Tribunal Federal para derrubar leis. E eu apoio super essa proposta. Defendida nos bastidores pelo presidente da Casa, Arthur Lira, a proposta também conta com o apoio velado de alguns ministros da Corte. Se aprovada, ela deixaria 11 legendas de maior peso no Congresso, aptas a protocolar ações e controle concentrado de constitucionalidade que buscam invalidar, confirmar ou interpretar as leis de acordo com a Constituição. Atualmente, qualquer partido com representação no Congresso pode apresentar essas ações. Vamos lá, o que vocês precisam entender, tá? Hoje nós temos o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é o órgão que faz as leis. O ministro Gilmar Mendes já deu ali o seu piti diário, dizendo que isso é um absurdo, mexer hoje nos, chama-se legitimados. Os legitimados para dar entrada em ações diretas de inconstitucionalidade, tá? E o que a ação direta de inconstitucionalidade faz? Ela derruba a lei que foi decidida pelo Congresso.
tá? E aí, vamos lá. Pensa comigo. A maioria dos deputados e senadores votam um projeto de lei. A maioria. A maioria. Aí você pega um partido desse tamanho, tá, ali dentro do Congresso, um pessoal da vida, que vem e entra com uma ação pro STF falando, essa ação é inconstitucional. Peraí, mas foi votada pela casa, pelo parlamento. Não, mas essa ação é inconstitucional. Vem o STF, que nunca recebeu um voto, e diz, não, eu não concordo com isso aqui. Exemplo, o marco temporal. O Lira está fazendo isso para blindar o marco temporal. Exemplo, o marco temporal. Lembra disso? Eu expliquei para você o marco temporal. Quando a Constituição foi criada, índio que estava na terra era dono da terra. Depois da Constituição, não adianta índio invadir terra e falar que a terra é dele. Por isso chama marco temporal. 1988 é o marco temporal, quando a Constituição foi feita. E aí, isso aí violou o direito de propriedade no Brasil. E o STF veio, deu o pitaco errado dele e deu a liberdade aí para os índios invadir. Atacou o direito de propriedade. A Câmara aprovou de novo o marco temporal. O Senado também, e vão derrubar o veto do Lula. E aí vai um outro partidinho entrar de novo lá no STF para poder derrubar o marco temporal e declarar ele inconstitucional de novo. Vocês entenderam que tem uma briga que não tem fim? Então o Lira ele quer limitar. E aí tem que limitar mesmo. Associações, algumas associações, entidades, tem que limitar mesmo. Até porque isso aí, sabe, corre uma máfia gigantesca de interesses, sabe? E de lobismo gigantesco para ingresso dessas ações de inconstitucionalidade aí, sabe? Gente pedindo para derrubar a lei ou tirar a isenção tributária, fiscal, é um lobby gigantesco, bancos. Então, eu acho que tinha que limitar aí essa questão da ação direta de inconstitucionalidade e garanto, tem que dar mais protagonismo literalmente ao Congresso Nacional. Afinal, o povo votou, né? Se o Congresso faz merda, é o povo que se lasca, é o povo que não sabe votar. Não é o STF que vai ser esse grande bambambam. Deveria até limitar o tipo de ação, o formato de ação aqui na ação direta de inconstitucionalidade, e eu concordo em número, gênero e grau com Lira. Vamos lá, outra que eu quero falar com vocês. Esse cara tá na mira da esquerda de uma forma, a ponto do ministro dos Direitos Humanos lá, né, o Silvio Almeida, durante a audiência que teve na Câmara, citar ele pro Kim Kataguiri falando que esse cara atenta contra a democracia. Ele tá de olho em quem? No padre Júlio Lancelotti. O que aconteceu? Vamos lá. Ele fez um convite pro padre Júlio Lancelotti comparecer e explicar o trabalho que eles fazem lá com as ONGs, né? E o Rubinho Nunes, isso aqui é a matéria da Folha de São Paulo. Rubinho Nunes sobe o tom contra o padre Júlio Lancelotti e protocola a CPI que mira ONGs que atuam no centro de São Paulo. O que aconteceu aqui? Eu não vou ler o que o Rubinho escreveu, não. Tem um videozinho dele aqui. O que aconteceu? Só para você entender aqui. O padre Júlio Lancelotti atua ali no centro de São Paulo, na região da Cracolândia, levando comida pro pessoal da Cracolândia, levando coisas, cobertores. Aí ele tem um movimento contra a porofobia. Se você não sabe o que é porofobia, é preconceito contra pobre. Tá? Então eles criaram esse nome, aporofobia, preconceito contra pobre. E aí, se você tem, por exemplo, o seu prédio, né? E aí você não pode colocar espeto para o mendigo não vir e dormir ali na frente. Você não pode colocar pedras para tornar difícil. Então, se você fizer isso, você vai ser criminalizado. E isso aí gera uma discussão gigante. Mas assim, o que é a crítica do Rubinho? Existem ONGs que atuam ali, que lucram alto. E a outra questão é o incentivo a esses moradores de rua, incentivando que eles morem na rua. Isso não ajuda, prejudica. E prejudica a comunidade, prejudica o centro de São Paulo, que é vítima dessa gente. Esse é o fato. E aí é onde o Rubinho fez esse protocolo aqui contra o Júlio Lancelotti. E aí, para a esquerda, o padre Júlio Lancelotti é representação quase que do Papa e de Jesus aqui na Terra. Não pode criticar. A minha questão é, se não deve, não teme. Se não deve, não teme. Então,
acho que, assim como o Silvio Almeida foi lá e compareceu, assim como o Flávio Dino fugiu da Câmara, não quis ir, cada um sabe. Quem não deve, não teme. Vai lá e responde, encara. Então, ter medo de CPI é porque coisa errada tem. Então, esse desespero da esquerda chama atenção. Conseguir as assinaturas em menos de 30 minutos de coleta no plenário da Câmara. Vamos abrir a CPI que vai investigar as entranhas dessas ONGs que levam uma bagatela de dinheiro para simplesmente explorar a miséria. É a máfia da miséria que atua no centro de São Paulo. Eu vou fazer um raio-x, vou fazer um exame nas entranhas desse sujeito. Todo mundo vai saber o que tem por trás do Lancelotti. Esse padre vai ter que vir aqui prestar esclarecimento da Câmara. Vou arrastar ele para cá em coercitiva, nem que seja algemado. Vamos investigar o Júlio Lancelotti nas suas entranhas. A atuação dele no centro de São Paulo vai ser investigada a fundo, nos mínimos detalhes. Vai saber aonde vai o dinheiro, aonde entra, aonde sai, o que ele faz. Vai saber o que ele faz na hora que ele tá quietinho. Conseguir as... É isso aí. E ele escreveu aqui assim, ó. Júlio Lancelotti vai sentar na cadeira dos réus. O padre terá que explicar sua atuação em São Paulo. E aí, já veio um aqui, né? Vereadorzinho medíocre. Ele vai explicar a caridade que ele faz e você trabalha, ou gosta de encher o saco de quem trabalha. Cada um no seu cada um. Eu, particularmente, não gosto do trabalho do Júlio Lancelotti, porque eu acho que realmente incentiva. Incentiva essas pessoas. O que eu acho? Deveria haver um projeto, e isso é fácil de acontecer, que retira essas pessoas do centro da cidade e fornece alimento, medicação, cuidados para essas pessoas. Agora, deixar essas pessoas cometendo crimes, porque muitos cometem crimes, são criminosos. É visível, muitos deles, não generalizando, mas grande parte comete crime, rouba por causa da droga, e essas pessoas não têm nem conhecimento do que estão fazendo, não têm nenhum discernimento. Então, é muito, mas muito importante que seja feito sim. E eu não gosto, particularmente, eu acho que manter essas pessoas na rua é uma hipocrisia sem tamanho por parte da esquerda. Eu acho que deveria ter políticas públicas, e aí eu sou defensor assíduo do internamento compulsório, de um local de tratamento, e aí lá sim, alimentação, cuidados, isso seria importante, tá bom? Grande abraço, pessoal, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.